Então vamos lá. Então o versículo 1 repetindo dizia assim, e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então aqui no versículo 1 a gente consegue ver já dois personagens, um homem rico e um mordomo, que estava sendo acusado de dissipar os bens deste homem rico. Quero chamar a tua atenção que Jesus aqui ele estava comunicando aos seus discípulos. Então essa parábola era diretamente para os seus discípulos, tá? E ele chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Em algumas traduções, tá, mais atuais, você ir no lugar de mordomo aqui, vai estar escrito administrador, tá? Então, nesse contexto, o mordomo ele era alguém que cuidava dos bens de uma casa, né? E ele, todo o tipo de responsabilidade que o dono da casa teria que fazer, o mordomo fazia no lugar dele. Então, era alguém que tinha autoridade, tinha autonomia para fechar negócio, para fazer compra. Então, todo o recurso da casa era administrado pelo mordomo. E aqui nesse contexto, Jesus vai dizer aqui no versículo 3, que farei, pois, com meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Então, o homem rico plotou que o mordomo estava roubando ele, roubando seus bens, desviando seus bens. Então aqui no versículo 3 a gente consegue ver que o mordomo ele se atenta, ele sabia que ia ser mandado embora, ia perder a sua mordomia, e ele vê aqui que ele cavar não posso. Então ele diz o que é como se fosse um contexto de não poder trabalhar, e mendigar ele tinha vergonha. Quero trazer para você aqui que o contexto na época de quem mendigava, tá? Eram quem? Órfãos, viúvas, homens pobres, estrangeiros, cegos, coxos. Então quando ele fala que ele não queria mendigar, é porque ele não estava querendo se comparar a essa classe. Então quando ele fala que não queria cavar, é porque ele não queria trabalhar no serviço braçal. Era um homem que estava acostumado com serviços administrativos, tá? Então personagens bíblicos que foram mordomos, a gente pode citar aqui José, do Egito, na casa de Potifar. A gente consegue ver que depois que José ascende ao trono, ele também tinha mordomo que trabalhava para ele, tá? Então todo esse contexto aqui de mordomia que eu estou trazendo para vocês, usos e costumes daquela época. Então no 4 ele tem uma ideia, ele diz assim, eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da minha mordomia, me recebam em suas casas. A gente vai perceber que esse homem ele vai gerar um gatilho da reciprocidade, tá? Nesse contexto aqui, onde ele vai fazer algo por alguém e ele vai gerar um gatilho nas pessoas de ter que retribuir aquilo que ele fez. Já pensando lá na frente, olha como que era astuto esse camarada. E a gente vai ver a lição que Jesus queria nos ensinar. Então no versículo 5 diz assim, e chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Perceba aqui a astúcia dele. Ele estava se colocando na condição de mordomo ainda. Mesmo ele sabendo que seria mandado embora, ele chega para os devedores e ele diz, quanto que deve ao meu senhor? Como se ele ainda tivesse contratado. Isso eu quero que você preste atenção. E aqui vem o próximo, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta. E assentando-te, já escreve 50. Ou seja, ele devia 100 medidas, ele deu 50% de desconto aqui, vamos dizer assim. Então ele pediu para que devolvesse a metade. Disse depois a outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Nesse momento, parece que o homem rico está elogiando a atitude errada desse mordomo infiel. Mas quero chamar a tua atenção
que ele na verdade não. Ele está elogiando aqui a atitude dele de se precaver e não o fato dele estar roubando, tá? Então você consegue ver aqui que ele diz que esse homem ele era mais prudente. Mas por quê? Esse mordomo ele estava pegando riquezas da injustiça, pessoal. Quero que você preste atenção nisso. Logo adiante a gente vai ver que Jesus nessa parábola ele vai afirmar que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. A gente trazendo para o nosso contexto dos dias atuais, a gente consegue entender que todos aqui têm dons, talentos, e a gente faz isso aqui nessa terra, no palpável, no mundo físico, no plano físico. Então a gente vai ver nos versículos seguintes que Jesus fala que primeiro são confiados as coisas pequenas e depois sim serão confiadas as coisas grandes, então as coisas espirituais, as riquezas espirituais. Jesus nos atenta que a gente não deve se preocupar em juntar ouro, tesouro aqui nessa terra, onde a traça corrói. Mas ele nos chama a atenção a querer guardar tesouros espirituais, ou seja, sabedoria, bênçãos no mundo espiritual. Então aqui no versículo 8 diz assim, ele louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Então ele está o quê? Louvando ele por ter agido prudentemente, e não o fato dele estar roubando. Aí ele afirma mais uma vez, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeais amigos com a riqueza da injustiça, ou seja, esse homem ele estava roubando, ou seja, ele estava tirando do seu senhor e desviando esse dinheiro, né? A Bíblia não diz, mas a gente pode chegar à conclusão que era para benefício próprio, para que quando estes vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. A palavra tabernáculo aqui é a mesma coisa no original, tá? No grego, do que tendas, tá? E esse eternos aqui é um contexto de para sempre. Então será recebido nas suas tendas para sempre. Aí aqui no 10 ele afirma, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui ele está trazendo à luz a atitude deste homem. Porque ele foi colocado para cuidar das coisas desse senhor, mas aquilo que foi entregue a ele para cuidar, ele não foi fiel. E o mesmo acontece com o mordomo que é fiel. Se a gente fizer o contrário aqui, vamos pegar alguém que era um mordomo fiel, pegar José, na casa de Potifar. José foi colocado para administrar os bens que tinham na casa de Potifar. José era fiel no pouco que ele foi colocado para fazer. Em contrapartida, quando ele foi colocado e posto como governante do Egito, José também foi fiel. Esse homem aqui, ele estava sendo infiel na missão dele pequena. Então, quando ele fosse colocado numa missão maior, com certeza ele agiria com injustiça. Então, nesse contexto aqui, Deus está trazendo a revelação de que não é quanto uma pessoa tem ou não. Não é quanto ela tem na sua conta bancária ou não. Mas está mais ligado àquilo que ela tem dentro do seu coração. Querido, isso aqui é muito forte. Porque às vezes a gente quer granjear coisas maiores, mas a gente não tem sido fiel a Deus nos pequenos começos. A gente não quer ser fiel ao Senhor nos pequenos inícios. A gente sempre se compara com aquele que está numa posição mais alta do que nós. Aquele que está mais à frente, a gente quer estar lá também, mas às vezes Deus está te comissionando pequenas missões e vocês têm sido negligente e infiel. Você não tem sido um bom mordomo. A palavra de Deus nos fala que nós somos mordomos da casa de Deus, das coisas que tem, as coisas celestiais. Deus comissiona para filhos. Então ele vai liberando aos poucos das bênçãos dele sobre as nossas vidas para ver como a gente vai reagir. E muitas das vezes Deus te dá ideias, te dá projetos e você não se dedica a esses projetos. Você se dedica a projetos de outras pessoas, mas você não se dedica aos seus projetos, aquilo que Deus colocou no teu coração. Você não dá a devida atenção. Às vezes Deus te deu uma ideia para um canal, para falar sobre determinado assunto, determinada ideia, e você não se sente bom o suficiente. Quero dizer para você que você tem sido um mordomo infiel.
Você tem sido infiel no pouco que Deus tem te dado, nos pequenos começos, nos pequenos inícios. Nem sempre a gente vai ter equipamento para começar, nem sempre a gente vai ter a melhor iluminação para começar, mas Deus nos chamou para darmos passos de fé e sermos fiéis naquilo que Ele colocou em nossas mãos para cuidar. Então, mordomo nada mais é do que você cuidar de algo. É você ter a procuração para resolver as coisas. Então Deus comissiona coisas a filhos. Respeite os pequenos começos. Respeite os pequenos inícios. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, ou seja, nem roubando e nem, agindo com astúcia, dando 50% de desconto para os devedores do seu Senhor, e nem assim, como que mais poderá receber para ser fiel às coisas verdadeiras? Pode ver aqui. Quem nos confiará as verdadeiras? Riquezas, no caso. E essas riquezas a gente pode ver, eu já falei, sabedoria. Riquezas são bênçãos celestiais, galardão que a gente vai receber quando partimos dessa vida para uma outra. Não é apenas riquezas nessa terra. Então, riquezas nessa terra são coisas pequenas. Diante de Deus isso é considerado pequeno. O que importa verdadeiramente para o Senhor é granjear riquezas celestiais, que são as verdadeiras riquezas. Tranquilo? Então vamos lá. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não os podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui no final dessa parábola, Jesus ele traz a revelação do que ele estava querendo ensinar. Além dele ensinar a gente a ser bons administradores daquilo que ele nos confia, independente de qual área seja, ele diz aqui que nós não podemos servir a dois senhores. Então ele chama Mamon de senhor. Olha que interessante. Se você pegar a palavra Mamon no original, realmente está representando dinheiro, pessoal. Se você pegar no grego, no original, tá? Você pode usar um dicionário Strong ou uma Bíblia que tenha, você vai ver que significa dinheiro. Então Mamon não pode ser o nosso Senhor. Ele quer tomar o espaço de Deus no nosso coração. Porque Jesus afirma aqui que a gente há de desprezar um e amar o outro. Muitas das vezes a gente age com simplicidade, com uma humildade, mas o nosso coração está voltado para o dinheiro. É bem simples isso, a gente tem que estar sempre sondando o nosso coração, porque é uma linha muito tênue. Hoje você está adorando ao Senhor, amanhã os seus objetivos do coração, pelo que você faz as coisas mudam, e você não faz mais pelo Senhor, não faz mais pelas vidas, mas você faz para ter recurso, para ter dinheiro. Quantos caíram nessa armadilha? Quantos foram pegos na armadilha de Mamon? Quantos hoje não conseguem ver o sofrimento do próximo? Tem feito as ovelhas de Deus sangrarem porque querem garinhar fundos, movimentam recursos, milhões, mas não abrem mão porque o seu Senhor já não é mais Deus. O seu Senhor é Mamon. É o dinheiro. Eles conhecem e falam que não serve a Mamon. Doam muito pouco e retêm muito. O Senhor há de prestar conta para esses mordomos. Vai chegar o dia que Deus vai prestar conta, que todos nós vamos prestar contas a Deus por aquilo que Ele nos deu para cuidar. Isso aqui é muito forte, querido. Então Mamon aqui é considerado um senhor. No nosso contexto hoje, está triste a situação, aonde o topo da pirâmide enriquece e a base sofre. Mas eu creio que Deus tem levantado pessoas nesses últimos tempos que vai mudar essa ótica de evangelho. Agora vamos para a segunda parte, que é do versículo 14 até o 18. Diz assim a palavra de Deus. A gente está lendo Lucas 16, você que está chegando agora. A gente está no versículo 14 e vamos até o versículo 18. Estou fazendo uma leitura acompanhada, baseada naquilo que eu consegui compreender das Escrituras. O pouco que eu sei sobre contexto eu tenho trazido para vocês também.
para que vocês não sejam enganados por vãs doutrinas. E vocês quiserem deixar no comentário, vocês que não acompanham aqui na plataforma, está passando online também no YouTube. Também estou com um grupo aqui no estudo, tá, pessoal? Então, se você quiser, deixe no comentário o que você acha, o seu posicionamento, aquilo que você compreende do texto, tá? Então, no versículo 14 diz assim, ó: e os fariseus que eram avarentos. Então, perceba que Jesus termina a parábola com o senhor Mamon, e aqui ele já começa a atacar a avareza dos fariseus. Para quem não sabe, os fariseus eram os religiosos da época, né? Eles eram responsáveis por dissipar a doutrina que era ensinada no templo de Jerusalém. E eles dissipavam isso nas sinagogas e entre o povo. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Versículo 16: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então perceba aqui que a lei e os profetas, ou seja, os pergaminhos dos profetas, duraram até João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. João Batista preparou o caminho e é considerado o último profeta do Antigo Testamento. Então a lei mosaica, que era o que estava vigente na época deles, e os profetas duraram até João Batista, como a gente pode ver no texto, isso é bíblico. E Jesus fala que é anunciado o reino de Deus, porque o reino de Deus estava sendo estabelecido por Jesus Cristo. Não era algo solidificado ainda. Hoje já está solidificado, consolidado. Mas naquela época Jesus estava estabelecendo esse reino ainda. E aqui ele diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Mas a lei que ele estava implantando, ele estava cumprindo a lei de Moisés e estabelecendo uma nova lei. Vamos lá. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Adultério é quebra de aliança, tá, pessoal? Isso aqui a gente tem que tirar para falar só um dia desse assunto. Aliança de sangue, pacto de sangue, era muito utilizado no contexto do Oriente Próximo e é utilizado até hoje no Oriente Médio, tá? Isso explica muita coisa. Todos esses que morrem por Alá, se é que você me entende, são aliançados com eles desde berço, desde pequeno. E são ensinados na doutrina também. Aí a gente consegue entender o que está na Bíblia. Ensinar o menino o caminho que se deve andar, e quando for velho jamais se desviará dele. É desde pequeno. É muito mais sério do que a gente imagina. Então vamos para a terceira parte e última, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Guarde isso, seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Isso aqui é muito conhecido. Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vocês não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Esse versículo é um versículo chave que derruba muitas crenças que a gente vê por aí de que mortos voltam à vida, no contexto de vagar por aí como uma alma, como um espírito que vem atormentar as pessoas.
Olha o versículo 26. Existe um grande abismo que não deixa as pessoas, nem que estão no descanso, vir para cá, para esta terra, e nem as pessoas que estão no sofrimento, que ainda não é o sofrimento eterno, né, que fala que é o Hades, né, um lugar de tormento, consegue passar para cá. Então isso derruba muita crença, porque a Bíblia para nós precisa ser uma verdade absoluta. E a Bíblia também precisa achar resposta em si mesma. Muitas coisas a gente não consegue enxergar de primeira, mas com o passar do tempo a nossa visão vai se abrindo e o Espírito Santo vai iluminando aquilo que está aqui. Então isso aqui já derruba muita crença, pessoal, tá? De que os mortos podem voltar à vida, sobre até mesmo reencarnação, reencarnar uma nova vida. Esse versículo aqui é um versículo chave para a gente entender isso. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pessoal, aqui a gente consegue tirar uma lição. Um homem que era muito rico aqui nessa terra, mas que ele não se preocupava com o seu próximo. Ele não praticava boas obras, boas ações. Ele podia ver, né, Lázaro ali debaixo de sua mesa, comendo de suas migalhas, e ele não convidava Lázaro para se assentar à mesa. Naquela época era muito comum, não é como hoje. Eu sei que hoje, por causa do aumento da maldade, é muito difícil você convidar uma pessoa para entrar na sua casa, uma pessoa que você não conhece. Os que você conhece, você não convida todos. Então a gente seleciona quem vai estar conosco, mas naquela época era muito comum. Algum viajante que estava de noite, você vê ele e tem uma boa ação. Dorme aqui conosco hoje, pousa aqui na nossa casa. Era assim que funcionava. E esse homem rico não teve a iniciativa de oferecer, de se comprazer com a dor do próximo. E esse é um dos mandamentos que Jesus nos deixou. Então a gente viu aqui também nos estudos anteriores que em João, no capítulo 13, versículo 34, se você quiser conferir, Jesus vai falar: um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente já percebeu e já viu que Jesus aumentou o sarrafo. Agora não é mais amar ao próximo como a nós mesmos, mas sim amar uns aos outros como Ele nos amou. E esse homem não praticava isso. Então ele era alguém que tinha avareza no seu coração. Então nesse capítulo 16 de Lucas a gente consegue ver Deus batendo na avareza. Ele aponta a avareza no coração dos fariseus. Ele fala sobre Mamon, que é o Deus do dinheiro, sobre você adorar Mamon e não se entregar verdadeiramente a Deus. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Todos nós queremos prosperar, todos nós queremos não precisar contar dinheiro, pessoal. Mas para quê? Simplesmente para nossa vaidade? Simplesmente para a gente gastar todo esse valor conosco? Guardar, reter, investir, aplicar? Mas a gente não aplica, não investe no reino de Deus. Aí vai cair naquilo que a gente viu na primeira parte aqui do texto de Lucas 16, sobre você realmente ser fiel no pouco. Eu quero dizer para você que as pessoas às vezes esperem ter muito para fazer algo por alguém, mas você não precisa ter muito. Às vezes você pode comprar uma bolacha de 15 reais, 10 reais e presentear alguém que você não via. Quero compartilhar um testemunho com você, principalmente você que está online me acompanhando aqui, que eu tinha falado na última aula que eu tinha comprado uma bolacha para dar para um senhor que era o meu vizinho de porta. Isso foi muito forte e eu tenho ministrado isso nas igrejas por onde eu passo, porque foi algo que mexeu muito comigo. Então eu comprei aquela bolacha, ela foi no valor de 15 reais, uma bolacha de milho com amendoim, e eu falei, eu vou presentear isso aqui pro meu vizinho. Ele tinha 76 anos. Pessoal, eu comprei a bolacha, mas na correria eu acabei não me atentando de entregar nessa bolacha. Passou uma semana
E quando foi na segunda-feira, me veio a notícia que ele havia falecido. Isso mexeu muito comigo, porque eu olhei e eu falei, cara, talvez essa seria a última oportunidade dele aceitar Jesus, sabe? E por negligência, por não atentar para aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona, esse homem pode estar sofrendo eternamente agora. Tudo que eu orei e pedi foi para que o Senhor tivesse enviado uma pessoa que verdadeiramente ouvisse a voz dele e obedecesse, não se retesse. Porque fadar uma alma ao sofrimento eterno não é algo passageiro, mas é eterno, pessoal. Isso é muito sério. Que esse amor de Jesus possa queimar no nosso coração. Que o amor de Cristo possa queimar no nosso coração e você possa estar atento aos sinais que Deus te dá. Pare um pouco de muitas das vezes lidar nos seus projetos pessoais para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Talvez aquela bolacha tivesse o poder de mudar a vida daquele homem. Pessoal, essa experiência foi muito forte para mim. E eu orei e pedi ao Senhor para que ele tivesse uma oportunidade. Às vezes Deus está te direcionando a algo e você não consegue entender a voz de Deus. Que o seu coração jamais venha estar preso a mamon, mas que o seu coração verdadeiramente possa estar conectado com o Senhor. Que você possa praticar o amor ao próximo. O primeiro mandamento que Jesus nos traz é amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Que você também possa praticar o amor ao próximo. Talvez você esteja como eu, você ame a Deus, mas talvez você não esteja se importando com o seu irmão do lado, que tem sofrido, passado necessidade. Simplesmente a gente não se importa. Fique essa lição hoje, nesse capítulo de Lucas 16, onde a gente pode aprender um pouquinho com Jesus. É claro que existem mais coisas, pessoal. Se você esmiuçar, você vai conseguir extrair mais coisas desse texto. Mas isso foi o que Deus ministrou no meu coração e eu quis compartilhar com você. Um abração a todos e até a próxima live. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Você que esteve comigo aqui também pelo Google Meet, muito obrigado por sua presença. Você também que vai acompanhar e vai assistir depois pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Conto com as suas orações. Pratique o amor ao próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Feito, querido.